Que bom que já tivemos aí o nosso momento de intervalo. Qué bueno que ya hemos tenido nuestro tiempo de descanso. Eu havia esquecido do tradutor. Ya me había olvidado ya del traductor. Eu já iria falando con lo direto grande aqui. que es el traductor al lado, ¿cómo es posible? ¿No? Até assustei. Hasta se asustó cuando me escuchó. Nós vamos continuar finalizando a primeira palestra e já vamos dar início na segunda, porque elas são continuidade uma da outra. Entonces vamos a terminar ahora el primer taller y vamos a dar inicio al segundo, porque en verdad uno sigue al otro. Então, falando sobre aconselhamento bíblico, nós já vimos 4 questões importantes para que nós discernamos sobre o que é. Entonces, hablando de consejería bíblica, hemos ya tratado 4 puntos para saber qué es. Primeiro, que é um conselho em que todos nós, de uma forma ou outra, aconselhamos e somos aconselhados. Entonces, en primer lugar, ¿qué es un consejo? Y que de un modo u otro todos aconsejamos y somos aconsejados. Segundo, que há uma diferença entre um conselho comum e um conselho que seja bíblico. E o bíblico é fundamentado na palavra de Deus. Segundo, que hay una diferencia entre un consejo común y un consejo bíblico, y que el consejo bíblico está fundado en la palabra de Dios. Terceiro, por que nós precisamos de um aconselhamento bíblico? E vimos que o mundo está carregado de mentira e a palavra de Deus é a verdade. Entonces, en tercer lugar, ¿por qué necesitamos el consejo bíblico? Vimos que el mundo está lleno de mentiras y la palabra de Dios viene con la verdad. E em quarto lugar, nós vimos alguns fundamentos que a própria Bíblia apresenta como base para o aconselhamento bíblico. Y en cuarto lugar, vimos algunos fundamentos que la Biblia presenta como base para el consejo bíblico. O primeiro deles é que a palavra de Deus é suficiente e eficiente. El primero de ellos es que la palabra de Dios es suficiente y eficaz. Amanhã nós vamos tratar um pouco mais sobre esse tema na palestra da manhã e no culto. Mañana vamos a hablar un poco más de ese tema, tanto en la escuela dominical como en el culto. O segundo, que vai ter uma ligação direta com o que nós vamos ver na segunda palestra, é que a igreja está habilitada nas Escrituras para aconselhar. El segundo, que vamos a seguirlo además en este segundo taller, es que la iglesia está capacitada para aconsejar bíblicamente. Então, o quinto aspecto ainda da primeira palestra falando sobre aconselhamento bíblico Entonces, el quinto punto aún del primer taller hablando de consejería bíblica é que o aconselhamento bíblico é uma terapia de Deus para a alma. es que el consejo bíblico o la consejería bíblica es una terapia de Dios para el alma. Talvez nós não estejamos muito familiarizados com esse termo no que se refere ao conselho na igreja. Tal vez no estemos familiarizados con este término en lo que se refiere al consejo en la iglesia. Talvez nós imaginemos que terapia seja para a psicologia ou qualquer outro tipo de tratamento da alma. Tal vez pensemos que terapia se aplica solo a la psicología o a cualquier otro trato trato del alma. Mas, na verdade, a terapia é um cuidado transformador que gera cura. Pero en realidad la terapia es un cuidado transformador que cura. E em se falando de cura da alma, somente a palavra de Deus tem a resposta. Y hablando de la cura del alma, solo la palabra de Dios tiene la respuesta. Cada sistema terapêutico se fundamenta sobre algumas pressuposições, ou seja, sobre alguns pilares, sobre algumas bases. Cada sistema terapéutico se fundamenta en algunas presuposiciones, en algunas bases. E assim também é com o aconselhamento bíblico. Y lo mismo ocurre con la consejería bíblica. Quando nós procuramos algum tipo de terapia, seja ela para o corpo físico ou para a nossa alma, Cuando buscamos alguna terapia, ya sea para el cuerpo físico o para el alma. e com respeito à alma, eu quero incluir um outro tema, ou melhor, um outro termo que para nós é conhecido, mas que às vezes nós não associamos, Y referente al alma, quiero además añadir otro término que conocemos, pero a veces no lo asociamos, que é a mente. que es la mente. Às vezes nós não associamos a mente com a alma. A veces no asociamos, no relacionamos la mente con el alma. E às vezes falamos para o pastor o seguinte: isso o senhor não vai tratar comigo, porque isso não é um problema da minha alma, é um problema da minha mente. Y a veces le decimos al pastor, esto no lo vas a poder tratar conmigo porque no es un problema del alma, es un problema de mi mente.
o que é a mente? ¿Qué es la mente? Qual órgão físico é a mente? ¿Qué órgano físico es la mente? Ah, não, pastor, é o cérebro. Ah, no, pastor, es el cerebro. O cérebro não é a mente. O cérebro é o órgão físico que desenvolve as nossas sinapses, as nossas ligações, que comanda o corpo. El cerebro no es la mente. El cerebro es el órgano físico que comanda, que tiene las conexiones que comandan al cuerpo. A mente é um conceito filosófico La mente es un concepto filosófico para dizer o que nós somos. para decir lo que somos. Quando eu digo que eu estou com um problema na mente, uma vez que está tudo normal, inclusive no cérebro, o meu problema é na alma. Cuando yo digo que tengo un problema, que mi problema es en la mente, cuando mi cerebro está bien, en realidad estoy diciendo que el problema está en el alma. Então, todas as terapias têm um conceito sobre mente. Entonces todas las terapias tienen un concepto sobre la mente. E sobre esse conceito, elas edificam as suas percepções, os seus diagnósticos e também as suas prescrições. Y sobre ese concepto ellas trabajan sus percepciones, su diagnóstico y también su tratamiento. Assim como um prédio que é construído sobre um alicerce, assim um exame determina a enfermidade de um tratamento. Así como el edificio se establece en un fundamento, el examen también determina el tratamiento de la enfermedad. Mas o que fazemos quando dizemos que a mente está adoecida, mas tudo está completamente normal? Pero ¿qué hacemos entonces cuando decimos que la mente está enferma y todo lo demás está completamente normal? Nós precisamos recorrer para aquele que nos dá a orientação das Escrituras. Entonces necesitamos ir a aquel que nos da la orientación de las Escrituras. E às vezes nós somos muito mais tentados a recorrer à sabedoria humanista do que à sabedoria de Deus. Y a veces nos vemos tentados más bien a recurrir a la sabiduría humana y no a la sabiduría de Dios. Porque de uma certa forma nós temos uma dificuldade em crer de verdade que a Bíblia é suficiente e eficiente. Porque en realidad tenemos dificultad en creer de verdad que la Biblia es suficiente y eficaz. David Paulson, em um artigo chamado Perguntas Raio-X, David Paulson en un artículo llamado Preguntas Rayo X diz que durante os cultos de domingo, nós declaramos que Deus é superior, que Ele supre a nossa alma, que Ele é dono da nossa vida. Él dice que en los cultos de domingo nosotros declaramos que Dios es superior, que Él suple para nuestra alma, que Él cuida nuestra vida. Mas na segunda-feira, quando as aflições nos atingem, Pero el lunes, cuando las aflicciones vienen a nuestras vidas, nós agimos como se Deus tivesse ficado preso no culto da igreja. nosotros actuamos como si Dios hubiese permanecido preso en el culto de la iglesia. É como se ao final do culto os irmãos dissessem: tchau Deus, até domingo que vem. Es como si al final del culto los hermanos le dijeran, chao Dios, hasta el domingo que viene. Espero que o senhor fique aí, porque eu vou voltar. Espero que te quedes ahí porque voy a volver. Quando nós agimos assim, nós estamos colocando pressuposições humanistas no nosso coração. Cuando actuamos de ese modo estamos estableciendo posiciones o presuposiciones humanistas en nuestro corazón. De uma maneira mais prática, é como se Deus funcionasse para cantar, para orar e para pregar. De un modo más práctico, es como si Dios funcionara para cantar, para orar y para predicar. Mas para resolver os meus problemas na segunda-feira, ele não funciona. Pero ya para resolver mis problemas el lunes, Él ya no funciona. Ali eu preciso de um outro profissional que vai lidar com a minha alma. Ahí voy a necesitar a otro profesional que va a tratar con mi alma. Então veja bem, o aconselhamento bíblico apresenta-se como uma terapia para a alma. Y por lo tanto, mirad, el consejo o la consejería bíblica se presenta como una terapia para el alma. E essa terapia tem alguns fundamentos sólidos que nós precisamos observar. Y esa terapia tiene algunos fundamentos sólidos que debemos observar. Quero destacar alguns. Yo quiero destacar algunos. O primeiro desses fundamentos é a existência de um Deus que é criador e soberano. El primer fundamento es la existencia de un Dios que es creador y soberano. Romanos 1, 19 e 20 diz o seguinte: Romanos 1, 19 y 20 dice lo siguiente. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus
Pues lo que de Dios se conoce é manifesto entre eles porque Deus lhes manifestou. les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. De modo que no tienen excusa. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que o Deus Criador é perceptível pela obra criada. Lo que Pablo aquí está diciendo aquí es que nosotros podemos conocer a Dios a través de lo que Él ha creado. O grande problema dos ateus, inclusive, é que existe alguma coisa que está criada. El problema de los ateos es que existe algo que ha sido creado. E se eles não conseguem acreditar que uma caneta foi gerada do nada e precisa de uma fábrica e de funcionários e de projetos e de modelo, Y si ellos no pueden creer que un boli no ha sido creado de la nada, sino que necesita una fábrica, funcionarios, un modelo, como acreditar que esse universo tão perfeito foi criado por obra do acaso? ¿cómo creer que este universo tan perfecto fue creado por el azar? Outra questão é meramente científica, por exemplo. Otro punto es, por ejemplo, meramente científico. O nada não gera o nada. La nada no puede crear nada. Não tem como aparecer alguma coisa do nada. Es imposible que aparezca algo de la nada. Porque o dobro de nada é o quê? Porque el doble de la nada, ¿qué es? E 1 milhão de vezes nada? Y 1.000.000 de veces nada. O único que pode gerar do nada é Deus. El único que puede crear de la nada es Dios, Pelo poder da sua palavra. por el poder de su palabra. Como está na pena de Moisés, inspirado em Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Como estaba en la pluma de Moisés, inspirado en Génesis 1.1, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Então veja bem, quando nós estamos falando de aconselhamento bíblico, Entonces, cuando estamos hablando de consejería bíblica, nós estamos falando de buscar conselhos com aquele que criou todas as coisas. estamos hablando de buscar consejo con aquel que ha creado todas las cosas. E por ter criado todas as coisas, ou melhor, até para além de ter criado todas as coisas, ele sabe de absolutamente tudo. Y por haber creado absolutamente todas las cosas, Él sabe de todo. E por saber de todas as coisas, ele tem o melhor caminho para nós. Y por saber de todas las cosas, Él tiene el mejor camino para nosotros. A segunda pressuposição do aconselhamento bíblico El segundo presupuesto, la segunda presuposición del consejo bíblico é o poder que Deus tem em intervir na história humana. es el poder que Dios tiene de intervenir en la historia humana. Esse Deus criador tem poder de transformar a obra criada. Este Dios creador tiene el poder de transformar esa obra creada. Vemos isso desde o Gênesis. Vemos eso desde Génesis. Há algumas discussões teológicas se há uma diferença de muitos anos ou de poucos anos ou de assunto entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2. Hay algunas discusiones teológicas en que si hay más o menos años entre Génesis 1, Génesis 2, versículo 1:1, 1:2. A nós pouco interessa. O que nos interessa é que Deus criou o mundo, em um dado momento o mundo estava caótico e Deus colocou ordem no caos. Lo que nos interesa es que en un determinado momento Dios crea el mundo era un caos y entonces él empieza a poner orden en el caos. Eu e você fomos criados por Deus. Tú y yo hemos sido creados por Dios. Antes da nossa conversão, já éramos criados por Deus. Aún antes de convertirnos ya habíamos sido creados por Dios. E Deus já sabia tudo sobre nós. Y Dios ya sabía absolutamente todo de nosotros. Inclusive conhecia e conhece o caos do nosso coração. Y inclusive Él conoce el caos de nuestro corazón. E Ele vem com a sua palavra e reordena o caos provocado pelo pecado. Y Él viene con su palabra y reordena el caos provocado por el pecado. O único que tem esse poder de intervenção na vida humana é El único Deus. que tiene ese poder de intervenir en la vida humana. Jeremias 18, versos 4 a 6 nos diz o seguinte. Jeremías 18, del 4 al 6 dice, Você conhece o texto do vaso nas mãos do oleiro? ¿conocéis el texto del vaso en las manos del alfarero? Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos,
como el vaso de barro que se rompió en las manos del alfarero. Ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Él hizo otro vaso según le pareció bien hacerlo. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Entonces vino a mí la palabra de Jehová diciendo: Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, Dice oh el casa Señor. de Israel, dice Jehová. Eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. Veja bem, Deus usa uma figura conhecida do povo para dar um exemplo do seu poder. Dios utiliza una imagen conocida por el pueblo para dar un ejemplo de su poder. Eles conheciam a tarefa de um oleiro. Ellos conocían la tarea de un alfarero. Eles sabiam que havia poder na mão do oleiro para fazer o barro e até reconstruí-lo. Ellos sabían que había poder en las manos del alfarero para hacer un vaso y aún reconstruirlo. E eles sabiam que o barro por si só nunca se transformaria em nada. Y ellos sabían que el barro por sí solo jamás podría crearse a sí mismo en nada. Então, o que o texto nos está chamando a atenção? Para a intervenção do oleiro. Entonces el texto nos llama la atención a la intervención del alfarero. E aqui não é nenhum tipo de alegoria, é o próprio texto mostrando o exemplo. Vocês são o barro, Deus é o oleiro. Y aquí no hay ninguna alegoría difícil de interpretar, porque el texto nos dice de qué es. Vosotros sois el barro y Dios es el alfarero. Ah, pastor, mas eu sou um barro muito duro. Ah, pastor, pero yo soy un barro muy duro. Mas no Evangelho de Mateus diz que para Deus não há impossíveis. Pero el Evangelio de Mateo dice, para Dios nada es imposible. Ele pode intervir em nós. Dios puede intervenir en nosotros. Não houve nenhuma salvação fácil. Sabia disso? No hubo ninguna salvación fácil, ¿sabías de eso? Todas as pessoas que foram salvas porque Cristo morreu. Todos los que han sido salvos porque Cristo murió. Eu costumo dizer que o novo nascimento Suelo decir que el nuevo nacimiento, sempre é a fórceps. Não sei se ainda existe o fórceps, né? forceps, siempre es la forceps. Não são nascimentos naturais. Alguém precisa tirar para nascer. No son nacimientos naturales, alguien tiene que quitarles para nacer. De maneira que nenhum de nós corria para Deus. De modo que ninguno de nosotros corría hacia Dios. Ele que foi nos buscar. Él fue a buscarnos. Tarefa difícil. Fue algo difícil. Muitas vezes Deus se embreou no meio das drogas, Muchas veces Dios tuvo que ir allí en medio de las drogas, no meio das cadeias, en medio de las prisiones, em lares difíceis, como o meu, por exemplo. en familias y hogares difíciles como el mío, por ejemplo. Meu pai era alcoólatra, minha mãe era alcoólatra. Mi padre y mi madre ambos eran alcohólicos. Quando eu tinha em torno de uns 10 anos de idade, Cuando yo tenía más o menos 10 años de edad, eu morava em uma casa de esquina. yo vivía en una casa que estaba en una esquina. E meus pais bebiam muito e brigavam muito e falavam as palavras mais torpes que você pode imaginar em alto e bom som. Y mis padres bebían mucho, se peleaban y empezaban a gritarse con las peores palabras que puedas imaginar y además a todo volumen. E em um desses dias passavam duas pessoas, dois homens na rua. Y uno de esos días pasaban dos hombres por la calle. E esses homens, por um acaso, eram presbíteros de uma igreja. Y por casualidad ambos eran ancianos de una iglesia. E tomados de compaixão, um falou para o outro: coitado dessas crianças. Y entonces uno de ellos, movido a compasión, le dijo al otro, pobrecillos de esos niños. Provavelmente serão dois ladrões ou duas pessoas que não têm futuro algum. Probablemente vayan a ser dos ladrones o dos personas que no tengan ningún futuro. Eu, andando com eles, falaria a mesma coisa. Si yo estuviese caminando con ellos, pensaría y diría lo mismo. Mas Deus tem poder de intervenção. Pero Dios tiene poder para E intervenir. aquelas duas crianças hoje são pastores da mesma denominação daqueles irmãos. Y ahora esos dos niños son pastores de la misma denominación. Eu, pastor da Igreja Presbiteriana do Jardim Alvorada, e meu irmão, pastor da Igreja Presbiteriana de Toledo, não aqui, no Paraná. Yo, pastor de la iglesia presbiteriana Jardín de Alborada, y mi hermano, pastor de la iglesia presbiteriana en Toledo, O meu pai, pero en Brasil, Paraná. um alcoólatra convicto, Mi padre, un alcohólico
convicto. converteu-se a Cristo Jesus aos 45 do segundo tempo, aos 90 minutos de Se jogo. convirtió a Cristo ya en la prórroga. A prorrogação, é isso mesmo. Meu pai teve 4 dias de convertido. Mi padre tuvo 4 días de convertido. O pastor da época, com medo, nem quis batizá-lo, com medo de parecer extrema-unção. El pastor en la época ni siquiera lo quiso bautizar por el miedo de que pareciera la extrema unción. Ele estava hospitalizado. Estaba ya hospitalizado. E eu disse, não precisa, pastor. Y yo le dije, no hace falta, pastor. Você não viu ninguém descer o ladrão da cruz para batizá-lo. Se fosse presbiteriano, dava para jogar água lá em cima. Mas se ele fosse, por exemplo, da Assembleia de Deus, tinha que batizar com cruz e tudo. Ninguém fez isso. Nadie bajó al ladrón de la cruz para bautizarlo. Si fuese presbiteriano sería más fácil porque le echarías un poco de agua, pero ya de Asamblea de Dios ya tendrías que... Batista também. Bautistas también. Y nosotros también. Aqui também. Veja bem, o batismo é importante? Sim. El bautismo es importante, sí. Todos nós que fomos salvos por Cristo somos chamados a testemunhar do novo nascimento por intermédio do batismo. Todos los que hemos sido salvos por Cristo somos llamados a testificar del nuevo nacimiento a través de las aguas del bautismo. Mas eu creio que a maioria daqueles que vão ao batismo por vontade própria Pero creo que la mayoría que van al bautismo por voluntad propia só vão porque o Senhor transformou suas vontades. solo lo hacen porque el Señor transformó sus vidas. E aí, uma gota ou um rio tem o mesmo efeito. Y ahí una gota o un río tienen el mismo efecto. Porque o que foi derramado sobre ele foi o sangue do Cordeiro. Porque lo que ha sido derramado sobre ellos fue la sangre del Cordero. Meu pai não experimentou de água batismal, mas o sangue do Cordeiro estava sobre ele. Mi padre no experimentó el agua bautismal, pero sí experimentó la sangre del Cordero. E depois de 4 intensos dias de crente, Y después de 4 días intensos de ser creyente, o Senhor recolheu para a glória. el Señor lo buscó, lo llevó a la gloria. E foi feito um culto de louvor a Deus pela vida dele. E hicimos un culto de alabanza a Dios por su vida. E quem passava na porta da igreja imaginava que era um crente de 50 anos, que já estava ali há muito tempo, que porque as pessoas cantavam. Y el que pasaba por las puertas de la iglesia pensaba que era un creyente ya de 50 años porque la gente cantaba. E um dos hinos mexeu muito com o meu coração, porque eu sabia o homem que estava ali. Y uno de los himnos tocó mucho mi corazón porque yo sí sabía cuál era el hombre que estaba ahí. E a letra dizia, céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro lindo céu, com Cristo eu vou morar no lindo céu. Y la canción decía, cielo, lindo cielo, con Cristo voy a vivir en ese bello cielo. E alguns anos depois, Y algunos años después, essa época eu era seminarista ainda. yo era todavía un seminarista. Eu fui ordenado pastor e fui trabalhar numa cidade chamada Porecatu. Entonces yo fui ya ordenado como pastor y fui a trabajar a una ciudad llamada Porecatu, Poricatu, uma megalópole, una ciudad enorme, 15 mil habitantes. 15.000 habitantes. E ali em Porecatu, a primeira pessoa que eu batizei foi a minha mãe. Y allí en Poricatu la primera persona que bauticé fue mi madre. O meu ministério batismal, nunca mais anotei ninguém, mas o meu ministério batismal começou batizando a minha mãe. Mi ministerio de bautismo empezó bautizando a mi madre. E em cada um desses momentos, eu me lembrei da palavra daqueles 2 irmãos. Y en cada uno de esos momentos yo recordaba la palabra de estos 2 hermanos. E eu sempre dava razão a eles. Y yo siempre les daba la razón. E sempre glorificava a Deus que foi me buscar no impossível. Y entonces yo glorificaba a Dios porque Él me fue a buscar en lo imposible. Nós sempre somos o barro e quem nos dá forma é as mãos do oleiro. Nosotros siempre somos el barro y el que nos da forma es las manos del alfarero. Outro aspecto do fundamento do aconselhamento bíblico é o caráter amoroso e redentivo de Deus em Cristo Jesus. Otro fundamento de la consejería bíblica es el carácter amoroso y redentor de Dios en Cristo Jesús. Romanos 5:8 nos diz: Romanos 5:8 dice, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, mas Dios muestra su amor para con nosotros, pelo fato de Cristo ter morrido por nós
quando ainda éramos pecadores. en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ele não morreu por nós porque ele sabia que a gente ia tocar bem, cantar bem ou pregar. Él no murió por nosotros porque Él sabía que íbamos a cantar bien o tocar bien o predicar. Ele não morreu por nós porque ele tinha expectativas. Olha, isso aí vai ser uma bênção na igreja. Él no murió por nosotros porque Él tenía expectativas de que, mira, ese va a ser una bendición en la iglesia. Ele morreu por nós porque de outra forma não teria como nós estarmos aqui. Él murió por nosotros porque de otro modo sería imposible que estuviésemos aquí. Não tínhamos nada a oferecer No teníamos nada que ofrecer e continuamos não tendo nada a oferecer. y continuamos sin tener nada que ofrecer. A única coisa que difere é que não tínhamos nada a oferecer e não oferecíamos. Lo único que cambia es que no teníamos nada que ofrecer y no ofrecimos. E hoje continuamos não tendo nada, mas oferecemos aquilo que recebemos da mão dele. Y ahora no tenemos nada que ofrecer, pero sí ofrecemos lo que hemos recibido de sus manos. Quem aqui tem filhos? ¿Quién aquí tiene hijos? Você lembra que quando os seus filhos eram pequenos, ¿Recuerdas que cuando tus hijos eran niños, Dia dos Pais, Dia das Mães, en el día del padre o de la madre, eles te davam presentes? ellos te daban regalos, Felizes, contentos, animados. animados? Quem os pagava? ¿Pero quién los pagaba? E você não recebia como se não tivesse pago nada. Y tú los recibías como si no hubieses pagado nada. É isso que Deus faz conosco. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Ele nos dá a provisão de louvá-lo, Él nos da la provisión de alabarle, coloca um violão, um instrumento nas nossas mãos, pone un instrumento, una guitarra en nuestras manos, nos ensina a palavra, nos enseña la palabra, coloca o Espírito em nós, nos da su espíritu, nos move pelo Espírito a louvarmos nos mueve por el espíritu a alabarle e se alegra no céu com o presente que damos. y se alegra en el cielo con el regalo que le damos. Qual dessas partes já não lhe pertencia? ¿Cuál de esas partes ya no era suya? Tudo é dele. Todo es de Él. O salmista diz: de ti vem o meu louvor na congregação. El salmista dice, de ti viene mi alabanza en la congregación. Mas Deus amorosamente, Pero Dios amorosamente, pelos méritos redentivos de Cristo, por los méritos redentores de Cristo, coloca em nossas mãos a sua graça, pone en nuestras manos su gracia, nos transforma como o oleiro transforma o barro nos transforma como el alfarero transforma el barro e recebe aquela obra com alegria, y recibe entonces esa obra con alegría, como se nós tivéssemos feito com a nossa própria mão. como si la hubiésemos hecho con nuestra propia mano. Você entende a enormidade do amor de Deus? ¿Entendéis lo grande que es el amor de Dios? É por isso que o texto nos diz em João 3,16 Por eso el texto nos dice en Juan 3:16 que esse amor foi um amor de envio, que ese amor fue un amor que envió, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. para que todo aquel que en él crea no perezca, no se pierda, mas tenga vida eterna. Havia um abismo intransponível. Había un abismo que era impasable, Deus fez a ponte, pero Dios hizo el puente. estabeleceu o caminho, Dios estableció el camino, fez com que nós não caíssemos no abismo hizo que no cayéramos en el abismo e nos recebe quando atravessamos a ponte. y nos recibe cuando cruzamos el puente. Nós não o fizemos. Nosotros no lo hicimos. O sacrifício foi dele. El sacrificio fue de Él. E ele nos recebe como se nós tivéssemos feito alguma coisa. Y Él nos recibe como si nosotros hubiésemos hecho alguna cosa. Outro aspecto importante que Outro- nós precisamos considerar. Otro aspecto importante que debemos considerar. Só para nós relembrarmos, nós estamos falando de que o aconselhamento é uma terapia da alma Solo para recordar, estamos diciendo que la consejería bíblica es una terapia del alma e o fundamento dessa terapia é a existência de Deus, y el fundamento de esa terapia es la existencia de Dios, o poder interventor de Deus nas nossas vidas, el poder de Dios para intervenir en nuestras vidas, o caráter amoroso de Deus em intervir e aceitar
aceitar-nos diante dele. el carácter amoroso de Dios en intervenir y aceptarnos delante de Él. E mais um aspecto é saber que nós fomos criados por esse Deus. Y otro aspecto es saber que nosotros hemos sido creados por ese Dios. Mas há um detalhe interessante acerca da criação. Pero hay un detalle interesante acerca de la creación. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Mas em algum aspecto, em alguma intensidade, nós perdemos essa imagem e semelhança. Pero en algunos aspectos e intensidad hemos perdido esa imagen y semejanza. Eu compactuo com teólogos como Agostinho de Hipona que dizem que nós não a perdemos toda. Yo estoy de acuerdo con teólogos como Agustín de Hipona que dice que no la hemos perdido toda. Ainda somos imagem e semelhança de Deus, porém ofuscado pelo pecado. Seguimos siendo imagen y semejanza de Dios, pero ahora distorsionado por el pecado. Mas o que isso diz para nós com respeito a um fundamento? Pero ¿qué dice eso? ¿Qué nos dice eso respecto al fundamento? É que fomos criados retos, Es que hemos sido creados rectos, mas nós nos metemos em muitos problemas. pero que nos hemos metido en muchos problemas. É exatamente o que o pensador nos diz em Eclesiastes 7:29. Es eso lo que el sabio nos dice en Eclesiastés 7:29. O que descobri é tão somente isto, He aquí solamente esto he hallado, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitos problemas. que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Esses problemas são invenções do próprio coração do homem. Estos problemas son invenciones del propio corazón humano. A palavra hebraica original para designar essa questão de problema La palabra hebrea original para hablar de esta cuestión de perversiones significa o homem foi buscar os problemas que ele não tinha. significa que el hombre fue a buscar esas perversiones o problemas que no tenía. E quando nós olhamos para o Éden, nós vemos que é uma verdade isso. Y cuando vemos el Edén nos damos cuenta de que hay algo cierto en eso. E Deus ainda aconselhou, não coma da árvore. Y Dios aún había aconsejado diciendo no comas del árbol. Mas o homem não seguiu o bom conselho, seguiu o mau conselho. Pero el hombre no siguió el buen consejo, sino el mal consejo. Por quê? ¿Por qué? Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos ver, por exemplo, que a serpente diz Cuando vemos las escrituras vamos a ver que la serpiente dice que a árvore era bonita para os olhos, que el árbol era agradable a la vista, que a árvore era saborosa ao paladar. que parecía sabrosa al paladar. Alguns maldosos dizem que a serpente falou para Eva que emagrecia. Algunos maldosos decían que la serpiente le dijo a Eva que el fruto podía adelgazar. Ela falou, me dá. Né? A serpente não colheu da fruta e colocou na boca da Eva. Pero no fue la serpiente la que cogió el fruto y lo puso en la boca de Eva. Ela distorceu a verdade de Deus e ofereceu como sendo uma verdade paralela. Ella distorsionó la verdad de Dios y la ofreció como una verdad paralela. E Eva escolheu não acreditar no Criador para acreditar na serpente. Y Eva escogió no creerle al Creador para creerle a la serpiente. Porque ela não entendeu que o não de Deus era amoroso e o sim da serpente era o veneno. Porque ella no entendió que el no de Dios era amoroso y el sí de la serpiente era un veneno. É assim que nós nos metemos em muitas confusões. Y es así como nos metemos en muchos problemas. Isso traz implicações a nós. Y eso trae implicaciones a nuestras vidas. A primeira dessas implicações é a confusão mental, a confusão do coração e, por conseguinte, o sofrimento nessas áreas. La primera es confusión mental, confusión del corazón y sufrimientos en esa área. Já falamos que o coração é enganoso e corrupto, Hemos dicho ya que el corazón es engañoso y corrupto, o que mostra que nós não nos entendemos a nós mesmos e nem ao mundo ao nosso redor sem Deus. lo que significa que no nos entendemos ni a nosotros mismos ni al mundo alrededor de nosotros sin Dios. Outro aspecto que é importante é que isso também gera rebeldia. Otro aspecto importante es que esto también provoca o produce rebeldía. Olha o que Paulo diz em Romanos 3, 10 a 12. Mirad lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 3, del 10 al 12. Como está escrito, não há justo sequer. Como está escrito, no hay justo ni aun uno.
Não há quem entenda. No hay quien entienda. Não há quem busque a Deus. No hay quien busque a Dios. E isso para nós é assustador. Esto para nosotros es asustador. Você pode pensar, mas o que eu estou fazendo aqui? Tú puedes pensar, pero ¿qué estoy entonces yo haciendo aquí? Nós só estamos aqui porque Deus nos trouxe aqui. Estamos aquí solamente porque Dios nos trajo aquí. Se seguíssemos as inclinações do nosso coração, estaríamos longe daqui. Si siguiéramos la inclinación de nuestro corazón, estaríamos lejos de aquí. E as escrituras diz, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Y la escritura dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Não há quem faça o bem, não há sequer. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O ser humano é rebelde por natureza. El ser humano es rebelde por naturaleza. Mas essa rebeldia não vem de algo fora de nós. Pero esa rebelión no viene de algo fuera de nosotros. Pastor, eu sou rebelde porque meu pai era ruim comigo. Pastor, yo soy rebelde porque mi padre era malo conmigo. Eu tenho um amigo pastor que por muito tempo ele viveu nas drogas. Yo tengo un amigo pastor que por mucho tiempo vivió en las drogas. E ele me confidenciou que ele estava nas drogas por causa do Papai Noel. Y entonces él me dijo que él estaba en las drogas a causa de Papá Noel. Porque ele esperou um presente que não veio. Porque él esperó un regalo que no llegó. Até que ele percebeu que ele estava nas drogas por conta do seu coração que não queria Deus. Hasta que él se dio cuenta de que él estaba en las drogas por su propio corazón que no quería a Dios. A rebeldia é algo que está dentro de nós. La rebelión es algo que está dentro de Ela nosotros. não surge porque alguém deixou de gostar da gente. Ella no aparece porque a alguien le dejamos de gustar. Ela se manifesta nesse momento, Ella puede manifestarse en ese momento, mas ela estava lá. pero ella ya estaba allí. A rebeldia não surge quando o pastor fala 2 canções apenas. La rebelión no surge cuando el pastor dice solo 2 canciones. Mas eu preparei 3. Pero yo preparé 3. 2. 2. O Alessandro vai falar bastante. Porque Alessandro va a hablar bastante. E depois que ele está lá em cima, eu não posso pedir para descer. Y después que está arriba no le voy a poder pedir que baje. A rebelião nasce porque eu queria fazer algo por mim mesmo. La rebelión nace porque yo quería hacer algo por mí mismo. A culpa não é do outro, La culpa no es del otro. a culpa é nossa. La culpa es nuestra. As escrituras nos mostram que a culpa do pecado é do pecador. La escritura nos enseña que la culpa del pecado es del pecador. De maneira que nós somos indesculpáveis com respeito à rebelião do nosso coração. De modo que no tenemos disculpas para la rebelión de nuestro corazón. Você não fica depressivo porque as pessoas não te reconhecem como você é bom. Tú no te deprimes porque la gente no reconoce lo bueno que eres. Você fica deprimido porque as pessoas não acreditam nas mesmas mentiras que você quer pregar sobre você. Tú te deprimes porque la gente no cree las mismas mentiras que tú quieres predicarte a ti mismo. Já ouviu falar sobre baixa autoestima? ¿Ya oíste hablar de la baja autoestima? Eu costumo dizer que baixa autoestima é o nível mais alto do orgulho. Yo suelo decir que la baja autoestima es el nivel más alto de orgullo. Porque eu estou triste porque as pessoas não me veem como eu queria que elas vissem. Porque yo estoy triste porque la gente no me ve como yo querría que me viesen. O problema não é o outro. El problema no es el otro. O problema é que a minha identidade ainda não está firmada em Cristo. El problema es que mi identidad aún no está afianzada en Cristo. O problema é que eu ainda não entendi que fui criado à imagem e semelhança de Deus. El problema es que yo todavía no entendí que he sido creado a imagen y semejanza O de Dios. problema é que eu não entendi que fui criado reto, mas como Adão, arrumei problemas. El problema es que no he entendido todavía que he sido creado recto, pero así como Adán también me he buscado muchos problemas. Isso para nós é muito importante porque isso traz uma antropologia bíblica acerca de nós mesmos. Eso es importante para nosotros porque nos da una antropología bíblica referente a nosotros mismos. Quando nós vamos ouvir o conselho do mundo, nós vamos ter uma antropologia diferente dessa. Cuando oímos el consejo del mundo, vamos a tener una antropología distinta a esta. Vão dizer, não, você é bom. Te van a decir, no, tú eres bueno. O problema está com as pessoas, com seu pai, com sua mãe. El problema está con la gente, con tu padre, con tu madre. O problema está com a sua igreja. El problema está con tu iglesia. Há muitas linhas na área da psicologia, e aqui eu acho que vocês já tiveram um estudo sobre isso, que dizem que o problema está com a igreja, porque a igreja fala de pecado. Hay líneas psicológicas que dicen, no, el problema está con la iglesia, porque la iglesia habla del pecado. E aí você se sente mal, Y entonces tú te sientes mal. mas você não é um pecador. Pero tú no eres un Não pecador. acredita nisso. Ahora, no lo creas. Não é o que a Bíblia diz. No es lo que la Biblia dice.
E aí as pessoas saem da igreja porque elas têm uma antropologia errada. Y entonces las personas salen de la iglesia porque tienen una antropología equivocada. E aí elas começam a acreditar que Deus falhou com elas. Y entonces empiezan a creer que Dios les ha fallado. Porque o irmão comprou um carro e eu não comprei. Porque el hermano se ha comprado un coche y yo no. Ou então, se eu comprei, o dele é mais bonito. O si me he comprado uno, el de él es mejor, es más bonito. E aí Deus não me deu aquilo que Deus deveria me dar. Y entonces Dios no me ha dado a mí lo que debería darme. Percebe uma antropologia errada? Porque aí agora eu começo a ser o centro. Y te das cuenta de que hay una antropología equivocada porque yo estoy en el centro. Mas eu sou criado, não o centro. Pero yo soy creado y no el centro. Eu sou criado para refletir a imagem do Criador Yo he sido creado para reflejar la imagen del Creador e não para moldar a ação do Criador. y no para moldear la acción del Creador. Quando eu entendo isso, isso muda a minha percepção sobre inclusive os meus sofrimentos emocionais e os aspectos de algumas doenças mentais. Cuando yo entiendo esto, eso cambia mi percepción de problemas emocionales y enfermedades mentales. E daí entra o outro aspecto que é um fundamento importante. Y ahí entra otro aspecto que es un fundamento importante. Deus nos tem concedido provisão para lidar com esses problemas. Y es que Dios nos ha dado la provisión necesaria para lidiar con esos problemas. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no seu capítulo 1, no versículo 3, nos diz o seguinte: El apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 3, segunda de Pedro 1:3, diz o seguinte: dice: pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Deus nos deu a palavra, Dios nos ha dado la palabra, a sua palavra aponta para si, su palabra apunta a sí mismo, Deus nos enche de conhecimento dessa palavra Dios nos llena del conocimiento de esa palabra e cura nossa alma por essa palavra. y cura nuestra alma por esa palabra. E o que é essa palavra? ¿Y qué es esa palabra? É aquilo que nos aponta para a realidade de quem Deus é. Es aquello que nos apunta a la realidad de quién es Dios. Nessa provisão de Deus, Ele nos dá, por exemplo, aquilo que nós chamamos de revelação geral. En esa provisión de Dios, Él nos da lo que nosotros conocemos o llamamos por revelación general. Lembra que eu falei da criação, que o ateu é indesculpável porque existe algo criado? ¿Te acuerdas que dije que referente a la creación que el ateo no tiene excusas porque existe algo creado? O salmista já falava isso muito antes de mim, no Salmo 19, versículo 1. El salmista hablaba de eso mucho antes que yo mismo en el Salmo 19, versículo 1. Olha o que nos diz o texto inspirado. Mira- Os céus proclamam a glória de Deus. Mira lo que dice el texto inspirado. Dice, los cielos proclaman la gloria de Dios E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Eu tenho aproveitado essa visita à igreja para visitar também algumas partes da Espanha. Yo he aprovechado esta visita a la iglesia para visitar algunos lugares de España E estou maravilhado com a Espanha. y estoy maravillado con España. Várias paisagens belíssimas. Hay varios paisajes bellísimos, Várias construções históricas que nos encheram os olhos e renderam ótimas fotos. y varias construcciones que han llenado nuestros ojos y nos han dado bellísimas fotos. Mas uma das que mais me chamou a atenção foi olhar para esses montes nevados e ver a grandiosidade. Pero una de de las Deus. que más me ha impactado ha sido ver la Sierra Nevada en este lugar. Algo que mexeu com meu coração foi no final de uma tarde sentir a neve. Y algo que Cae también sobre el tocó cuerpo. mi corazón fue sentir nieve cayendo sobre mí al final de una tarde. Tudo era maravilhoso, mas quando nós olhamos as obras de Deus, é indiscutível que há um Criador sobre essas coisas. Cuando vemos las obras de Dios es indiscutible que hay un creador detrás de todas esas cosas. Então, mesmo que a pessoa não creia em Deus, ela não tem como dizer que não há algo maravilhoso que gerou todas essas coisas. Por lo tanto, aunque no crea en Dios, no puede decir que no hay algo maravilloso que ha creado y producido todas estas cosas. Isso é uma provisão de Deus. Está tudo aqui claro, bem distinto para que nós percebamos. Y esto es una provisión de Dios, algo que está claro y que podemos percibir. Mas eu e você
ainda temos algo melhor do que isso, Pero nosotros tenemos algo aún mejor que eso, que é aquilo que os teólogos chamam de revelação especial. que es lo que los teólogos llaman la revelación especial. E por que ela é especial? ¿Y por qué es especial? Porque ela revela para nós quem é o Deus criador de cada uma dessas coisas. Ella es especial porque nos revela quién es ese Dios creador de todas estas cosas. E essa revelação é muito mais do que um conhecimento, como se fosse um conhecimento de um livro de ciências. Y esa revelación es mucho más que un conocimiento como el que adquiriésemos en un libro de ciencias. Ela nos mostra que esse mesmo Deus, poderoso e criador de todas as coisas, nos adotou para que possamos chamá-lo de Pai. Ella nos enseña que ese Dios que creó todas las cosas nos ha adoptado para que ahora podamos llamarle Padre. Como é que nós sabemos disso? Pelas Escrituras. ¿Y cómo sabemos eso? Por la Escritura. E há confiabilidade nas Escrituras? Sim, há. ¿Y hay confiabilidad en las Escrituras? Sí, lo hay. O próprio apóstolo Pedro, na segunda carta, capítulo 1, versículo 21, nos diz o seguinte: El propio apóstol Pedro en su segunda epístola, en el capítulo 1, versículo 21, dice: porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito de Deus. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Quase 3.000 anos de escrita, Casi 3.000 años de escribir, 2 grandes línguas em 2 grandes blocos, hebraico e grego, 2 grandes lenguas en 2 grandes bloques, el hebreo y el griego, 2 testamentos, 2 testamentos, infinitas culturas, infinitas culturas, homens das mais diversas estirpes, idades, formas, cores, tamanhos, hombres de distintas estirpes, edades, formas, colores, tamaños, vários contextos diferentes, varios contextos distintos, guerras, lutas, perseguições, batalhas, guerras, luchas, persecuciones, batallas único assunto: y un único tema. o Deus Salvador se manifesta em Cristo. El Dios Salvador se manifiesta en Cristo. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Todo el Antiguo Testamento apunta a Jesús. E todo o Novo Testamento emana da pessoa de Jesus. Y todo el Nuevo Testamento emana de la persona de Jesús. E durante toda essa história, Deus usou homens em momentos muito específicos. Y en toda esa historia, en momentos Dios utilizó hombres muy específicos, Culturas muito específicas, culturas muy específicas, para nos revelar uma verdade atemporal e eterna. para revelarnos una verdad atemporal y eterna. Nós a entendemos a partir do contexto, mas ela não está presa ao contexto. Nosotros la entendemos a partir del contexto, pero ella no está presa al contexto. E Deus mostrou isso para a gente. Y Dios nos lo ha revelado. O seu Espírito faz com que nós entendamos cada uma dessas histórias. Su espíritu hace que podamos entender cada una de esas historias. E que nós percebamos Ele apontando para o seu Filho e a redenção de Gênesis a Y Apocalipse. que podamos verle apuntando a su Hijo y a la redención de Génesis a Apocalipsis. Isso é provisão de Deus. Eso es provisión de Dios. Isso é um milagre. Eso es un milagro. E vou dizer mais, irmãos, você não precisa estudar grego, você não precisa estudar hebraico para receber isso por fé. Y hermano, quiero decirte que no tienes que estudiar griego ni hebreo para poder recibir esto por la fe. Quando você vai estudar isso, isso só aprofunda aquilo que você já tinha no seu coração e fortalece a sua fé. Cuando estudias esos idiomas, eso solo profundiza en tu corazón esa fe que tú ya tenías. Eu costumo dizer que uma boa teologia, inevitavelmente, fará com que nós amemos mais a Deus e mais a obra de Deus, que é a sua igreja e os nossos irmãos. Yo suelo decir que una buena teología hará que nosotros podamos amar más a Dios E mais a a obra obra de de Deus, Deus, que são os nossos irmãos. que son nuestros hermanos. Isso é provisão de Deus, mas há uma outra provisão. Y eso es provisión de Dios, pero hay otra provisión. Se pudéssemos escalonar, é que todas apontam para essa, mas nenhuma delas é de menor importância, que é a suficiência de Cristo. Si pudiésemos
ponerlas en orden de valor. Es difícil hacerlo, pero todas apuntan para um só. a un gran tema que es la suficiencia de Cristo. Mas elas não são menores, pelo contrário, elas corroboram para esse tema, elas fortalecem a Pero verdade ellas no desse son tema. menores, ellas vienen a corroborar y a fortalecer ese tema. E essa provisão é o que nós mais precisamos, saber que Cristo é suficiente para lidar com tudo que é em nós. Y esa provisión es lo que más necesitamos, y es saber que Cristo es suficiente para lidiar con todo lo que hay en nosotros. O próprio Salvador declara acerca de si mesmo, João 14,6. El propio Salvador lo declara acerca de sí mismo en Juan 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nadie viene al Padre sino por mí. Perceba que o artigo é definido. Mirad Ele não é indefinido. que el artículo es definido y no indefinido. Ele não diz eu sou um caminho. Él no dice yo soy un camino. Sou uma possibilidade. Él no dice soy una posibilidad. Eu sou o caminho. Él está diciendo yo soy el camino, O único caminho. el único camino. Isso se aplica também à verdade. Jesus não diz eu sou uma verdade. Eso se aplica también a la verdad. Él no dice yo soy una verdad. Ao bem da verdade, só existe uma verdade. Só existe uma verdade. Solo existe una verdad. Não tem como haver duas verdades que se contrapunham. No pueden haber dos verdades que Se contradizem. se contradigan. Automaticamente uma será mentira. Automáticamente una será mentira. E Jesus diz eu sou a verdade. Y Jesús dice yo soy la verdad. Nisso nós incluímos a sua palavra, a sua obra, o seu ministério e a sua ação em nós. En eso incluimos su palabra, su obra, su ministerio y su acción en nosotros. E olha o que Paulo nos diz ainda, Filipenses 4,19. Y mirad lo que Pablo dice en Filipenses 4:19. Jesus já disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesús ya dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. E Paulo afirma, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, Y Pablo dice, mi Dios pues, em sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus. mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Exatamente isso que ele terminou de ler. E diz mais, que Cristo Jesus é a nossa ligação perfeita entre nós e o Deus Criador. Y además dice que Cristo Jesús es A ligação. la conexión perfecta entre nosotros. Hebreus 4, dos versos 14 a 16, dizem o seguinte. Hebreos 4, 16, 14 dice lo siguiente. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. Me dá um pouquinho de tempo. Sim. Hebreus. Hebreus 4, 14 a 16. Ele já vai ler direto 4, do 14 a 16. Empiezo a buscar las neuronas, mis hermanos. Eu estou Hebreos fazendo o seu pastor sofrer. Sí, 4. 14 a 16. 14 al 16 dice, Pode ler. por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Veja bem, nós não temos alguém que não nos conheça. Mirad, no tenemos a alguien que no nos conozca. O apóstolo João, maravilhosamente inspirado pelo Espírito, nos diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. El apóstol Juan, inspirado por el Espíritu, dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ele veio sentir as nossas dores. Él vino a sentir nuestro dolor. Imagine você que o Criador de todas as coisas passou 9 meses tendo o seu corpo físico formado no ventre de Maria. Imaginaos que el creador de todas las cosas pasó 9 meses viendo su cuerpo siendo formado en el vientre de la Virgen María. Em nenhum desses dias ele deixou de ser Deus. Y en ninguno de esos días él dejó de ser Dios. É por isso que na teologia nós chamamos a encarnação de Jesus de estágio de humilhação. Por eso en la teología llamamos
a la encarnación de Jesús de un estado de humillación. Porque é o Deus eterno, criador de todas as coisas. E ele estava no princípio e a Bíblia diz que sem ele nada do que foi feito se fez. Porque es el Dios eterno, creador de todas las cosas, que estaba al principio, y la Biblia dice que nada de lo que fue hecho sin él. Veio experimentar da vida em carne Vino a experimentar esta vida en la carne e cresceu. Teve que aprender a andar, teve que aprender a falar. Já parou para pensar nisso? y él creció, tuvo que aprender a caminar, tuvo que aprender a hablar. ¿Ya has pensado en eso? Sentiu fome, sentiu sede, sentiu frio. Sintió hambre, sed, frío. O Deus que é intocável, intangível, que ninguém pode acessar, El Dios que es inalcanzable, al que nadie puede tener acceso, veio ao nosso encontro, se fez carne como nós. vino a nuestro encuentro y se hizo carne como nosotros. Porque de outra forma, nós não poderíamos ir a Ele. Porque de otro modo no podríamos ir a Él. Isso é provisão de Deus. Y eso es provisión de Dios. E somente em Cristo nós temos isso. Y solamente en Cristo tenemos eso. E como sabemos disso? ¿Y cómo sabemos eso? Por outra provisão de Deus. Por otra provisión de Dios. A suficiência das Escrituras. La suficiencia de las Escrituras. Amanhã nós vamos aprofundar mais nisso, mas 2 Timóteo 3,16. Pero mañana vamos a profundizar más en esto, pero 2 de Timoteo 3:16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. E isso nos mostra uma outra provisão de Deus, Y eso nos muestra otra provisión de Dios, que é a salvação e a redenção. que es la salvación y la redención. Lembra que eu falei que Deus não nos melhora, Ele nos transforma? ¿Os acordáis que os dije que Dios no nos mejora, Dios nos transforma? Às vezes nós temos uma ideia errada, a gente pensa assim, eu vou para a igreja, depois que eu fui para a igreja eu dei uma melhoradinha. A veces pensamos así, de manera equivocada, pensamos, bueno, desde que voy a la iglesia mejoré un poco. Sabe o que o pecado fez conosco? ¿Sabes qué ha hecho el pecado con nosotros? Conhece um Fusca? ¿Sabes Carro, el coche. coche escarabajo, el Volkswagen escarabajo? É como se nós tivéssemos batido de frente com um trem. Es como si hubiésemos golpeado de frente con un tren. O pecado é esse trem. El pecado es ese tren E deu perda total. y dio pérdida total. Mas Deus tem um martelinho de ouro Pero Dios tiene un martillo de oro que nos renova e nos faz de novo. que nos renueva y nos hace de nuevo. Ninguém pode fazer. Nadie puede hacer eso. Só Ele faz. Solo Él lo puede hacer. E a isso damos o nome de salvação, Y a eso lo llamamos salvación, redenção, redención, regeneração. regeneración. Paulo escreve da seguinte forma aos Colossenses, capítulo 1, 13 e 14. Pablo escribe a los colosenses en el capítulo 1, versículos 13 y 14. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, em quem temos a redenção, a remissão de pecados. en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ele pegou aquela massa quebrada que o pecado tinha destruído e fez tudo de novo. Él cogió esa masa rota por el pecado y la reconstruyó toda de É nuevo. o oleiro que estava com as mãos limpas e sujou-a no barro. Es el alfarero que estaba con las manos limpias y las ensució en el barro. Mas quando ele tira a mão do barro, a mão continua limpa. Pero cuando él quita las manos del barro, sus manos siguen limpias. É o que o texto de Hebreus nos diz. Es lo que dice el texto en Hebreos. Ainda Paulo diz, nele temos a redenção pelo seu sangue, Aún el apóstol Pablo dice que en él tenemos redención por su sangre, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Sabe por que nós conseguimos ser aconselhados biblicamente e confiamos na instrução do Senhor? ¿Sabes por qué podemos ser aconsejados bíblicamente confiando en la instrucción del Señor? Porque fomos salvos, Porque hemos sido salvos, porque recebemos um novo coração, porque recibimos un nuevo corazón, porque tivemos a mente regenerada. porque hemos tenido una mente regenerada. E o não crente, pastor, Y el que no es creyente, pastor, é salvo, é transformado pelo poder do Evangelho. es salvo y transformado por el poder del É o Evangelio. que Paulo diz, o Evangelho é o poder de Deus. Es lo que dice Pablo, él dice que el Evangelio es poder de Dios. É o dínamo, é a dinamite de Deus, é a explosão de Deus que quebra as barreiras do coração. Es la dinamita y es la explosión de Dios que rompe las barreras del corazón. Há mais uma provisão.
Y hay una provisión más, que é a habitação do Espírito Santo. que es la habitación del Espíritu Santo. Já falei do Oswald Chambers. Ya os hablé de Oswald Chambers. Deus não apenas nos salvou, Dios no solamente nos salvó, Ele nos mantém salvos. Él nos mantiene salvos. Como é que o senhor sabe disso, pastor? ¿Cómo sabes de eso, pastor? Ele coloca o Espírito Santo para morar em nós. Él pone al Espíritu Santo para vivir en nosotros. Não existe ex-filhos de Deus. No existen ex hijos de Dios. Tem uns rebeldes que estão andando, dando trabalho. Hay algunos rebeldes que dan trabajo, Mas em algum momento o Pai irá buscá-lo e trazê-lo de pero volta. en algún momento el Padre irá y los traerá de nuevo. Porque não somos nós que nos mantemos salvos. Porque no somos nosotros los que nos mantenemos en la salvación. No Brasil tem um pastor que o Senhor já recolheu para a glória, Russell Shedd. En Brasil hay un pastor que el Señor ya lo llevó a la gloria, llamado Russell Shedd. Ele diz que se nós pudéssemos perder a nossa salvação, com certeza perderíamos. Él dice que si pudiésemos perder nuestra salvación, seguro que la perderíamos. Sabe por que não perdemos? ¿Sabes por qué no la perdemos? Porque Deus guarda com o seu Espírito no nosso coração. Porque Dios la guarda con su espíritu en E nuestros não corazones permite que caiamos eternamente. y no permite que caigamos eternamente. E ainda que sejamos como filho pródigo, valendo menos do que porcos. Y aun cuando seamos como el hijo pródigo, valiendo menos que cerdos, Aquela palavra que entrou no nosso coração esa palabra que entró en nuestro corazón gera vida em nós. genera vida en nosotros. Eu me converti aos 12 anos. Yo me convertí a los 12 años. Falei para o pastor que as irmãs da Igreja Presbiteriana Independente, à época, me evangelizaram com a palavra e com um bolo de chocolate maravilhoso. Le dije al pastor que las hermanas de la iglesia en la época me evangelizaron con la palabra y una tarta de chocolate maravillosa. Elas sabiam que era para matar a fome da alma. Ellas sabían que era necesario para matar, que era para matar el hambre del alma, Y- saciar el hambre del alma. E eu fiquei no evangelho dos 12 aos 15 anos de idade. Y yo permanecí en el evangelio de los 12 a los 15 años de edad. Aos 15 anos de idade, lembra que eu falei que a minha família era disfuncional? Y a los 15 años de edad, ¿recordáis que dije que mi familia era disfuncional? A rebeldia entrou. La rebelión entró. A rebeldia que eu achava que era culpa dos outros. La rebelión que yo pensaba que era culpa de los demás. E eu me meti em muitos problemas. Y me metí en muchos problemas. Eu só não entrei nas drogas porque Deus sabe da minha profunda limitação e de como eu não conseguiria sair. Y yo solo no entré en las drogas porque Dios conoce mi profunda limitación y que yo no lograría salir. A Bíblia diz que nós nunca seremos tentados além das nossas forças e Ele mesmo dará provisão. La Biblia dice que no seremos tentados más allá de nuestras fuerzas y que con la tentación Él dará la salida. E algumas das noites que eu voltava de momentos ruins, Y algunas de las noches que yo volvía de momentos malos, eu sabia que eu estava no caminho errado. yo sabía que estaba en el camino equivocado. E eu conhecia muito pouca coisa de teologia. Y yo sabía muy poco de teología. E eu estava com medo de andar à noite. Y yo tenía miedo de andar por la noche. E eu lembrei de uma profunda poesia teológica que cantava assim: Y yo recordé una profunda poesía teológica que cantaba de la siguiente manera. Meu barco é pequeno e grande é o mar. Mi barca es pequeña y grande es el mar. Jesus segura minha mão. Jesús es el que coge mi mano. Ele é o meu piloto. Él es mi piloto E tudo vai bem y todo va bien na viagem para Jerusalém. en este viaje hacia Jerusalén. Acontece que eu corria do lado errado. El problema es que yo estaba corriendo hacia el lado equivocado. Mas a semana retrasada, um pastor amigo lá em Maringá usou um exemplo que eu achei fantástico. Pero la semana pasada un pastor amigo mío en Maringá usó un ejemplo que para mí es fascinante. A história de Deus para conosco é como um trem que está indo em uma direção. La historia de Dios con nosotros es como un tren que avanza en una dirección. Ainda que dentro desse trem nós corramos para a direção contrária, Aun cuando dentro de ese tren estemos corriendo en la dirección contraria, nós não conseguimos fugir da direção em que o trem está indo. no logramos salir de la dirección hacia la que va el tren. Assim é a nossa salvação. Así es nuestra salvación. Deus nos colocou nos seus vagões. Dios nos ha puesto en sus vagones. A gente é meio teimoso, quer correr para o vagão do fundo. A veces somos rebeldes y queremos irnos al último vagón, Mas o maquinista continua levando. pero el maquinista sigue llevando el tren. As portas são o Espírito Santo que não nos deixa sair. Las puertas son el Espíritu Santo que no nos permite salir. João 14:17 nos diz o seguinte: Juan 14:17 dice lo siguiente. o Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer, porque não o vê,
El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve. Vocês o conhecem porque ele habita com vocês, está em vocês. Porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. 1 Coríntios 3,16 diz: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ele mora em nós. Él mora en nosotros. E não há forma para que esse Espírito saia de nós. Y no hay manera de que ese Espíritu salga de nosotros. Ainda Romanos 8,9. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Aún Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Se de fato, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, Y si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, esse não é dele. no es de Él. Veja bem, o que marca que somos de Cristo é o Espírito habitando em nós. Lo que marca que somos de Cristo es el Espíritu habitando en nosotros. E ainda Gálatas 4,6 nos diz: Y aún Gálatas 4:6 dice, e porque vocês são filhos, y por cuanto sois hijos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. E esse Espírito clama: Abba, Pai. Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Eu não sei se você já parou para estudar um pouco essa expressão, Abba, Pai. No sé si te has detenido a estudiar un poco esa expresión, Abba, Padre. Há muitos anos atrás, parece que o Brasil descobriu essa expressão e eles aplicavam uma versão um pouco errada desse Abba, Pai. Hace algunos años en Brasil se descubrió esta expresión, pero la aplicaban de una manera errónea. Era como se estivesse falando paizinho, papai, mas no sentido de intimidade. Es como si estuviese diciendo papito en el sentido más de intimidad. Mas Abba, Pai é muito mais do que isso. Pero Abba Padre es mucho más que eso. Abba, Pai é o grito de socorro de um filho que está em perigo e sabe que a sua salvação está nas mãos do seu Pai. Abba Padre es el grito de socorro de un hijo que está en peligro y sabe que su salvación está en las manos de su Padre. Deus colocou em nós o seu Espírito Dios colocó en nosotros su Espíritu para que nós possamos dizer: me socorra. para que podamos decir, socórreme. Por fim, a última provisão que eu quero tratar. La última provisión que quiero tratar. E a aula de hoje nós vamos começar amanhã. Y la clase que tocaría ahora la empezaremos ya mañana. É a capacidade que Deus gerou em nós de mudança. Es la capacidad que Dios ha producido en nosotros de cambios. Veja bem, Deus não nos fez robôs. Mira, Dios no nos ha hecho robots. E isso não é contraditório com a sua soberania. Y eso no contradice su soberanía. Por exemplo, imagine que você construiu uma casa. Por ejemplo, imagínate que tú has construido una casa E você colocou a cozinha no determinado lugar. y tú colocaste la cocina en un determinado lugar. E o seu filho diga: pai, eu vou à cozinha. Y tu hijo diga, padre, voy a la cocina. Ele pode entrar pela porta de fora ou pela porta de dentro. Puede entrar por la puerta de afuera o la de adentro. Ele pode pular a janela. Él puede saltar la ventana. Ele pode tentar entrar se arrastando. Él puede intentar entrar arrastrándose. Se ele for um filho mais traquina, ele tira uma telha do teto para descer pelo teto. Y si es un hijo más travieso, puede quitar una teja y bajar por el techo. Mas ele não pode mudar onde está a cozinha. Pero él no puede cambiar dónde está la cocina. Quem fez a cozinha, quem determinou onde a cozinha está é quem a fez. El que determinó dónde está la cocina es el que la hizo. A soberania de Deus é assim. Ele determinou esses aspectos. La soberanía de Dios es así, Él ha determinado esos aspectos. De maneira que nós não conseguimos mudar aquilo que está determinado por Ele. De modo que no podemos cambiar lo que Él ha determinado. Mas de uma maneira maravilhosa, Pero de un modo maravilloso, Ele interage com as nossas ações. Él interactúa con nuestras acciones. Eu quero ir na cozinha. Quiero ir a la cocina, Vou arrastando. me voy arrastrando, Mas a cozinha está lá. pero la cocina está ahí. Vou entrar pela janela. Voy a entrar por la ventana, É a mesma cozinha. pero es la misma cocina. Eu não consigo mudar esse desígnio daquele que criou. No logro cambiar el designio de aquel que lo creó. Então veja bem, a capacidade de mudança não significa que nós participamos de maneira ativa na transformação.
Por lo tanto, mirad, la capacidad de mudanza no significa que nosotros participemos de manera activa en la transformación, mas que somos guiados por nós mesmos para o caminho que Deus determinou. pero que somos guiados por nosotros al camino que Él ha determinado. Eu até vou com as minhas pernas, Yo voy con mis piernas, mas o caminho está determinado por Ele. pero el camino está determinado por Él. Lembra do trem? ¿Os acordáis del tren? Eu posso correr para o fundo, Puedo correr hacia el fondo, mas se ele estiver indo para frente, pero si va para adelante, inevitavelmente eu vou para frente. inevitablemente voy hacia adelante. 1 Coríntios 6, 9 a 11 diz o seguinte: 1 Corintios 6, 9 al 11 dice, ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, nem efeminados, nem homossexuais, ni afeminados, ni los que se echan con varones, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Olha o que Paulo diz. Alguns de vocês eram assim, Y sigue diciendo Pablo, y esto erais algunos, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Nós éramos o barro que deu errado. Nosotros éramos el barro que se rompió O obreiro nos transformou y el alfarero nos transformó. e agora somos usados para Ele com honra. Y ahora somos utilizados para Él con honra. Nós éramos o carro que bateu com o trem. Nosotros éramos el coche que golpeó con el tren. A mão poderosa nos restaurou. La mano poderosa nos ha restaurado. Agora andamos para a glória dele. Ahora andamos para su gloria. Nós vivíamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nosotros vivíamos muertos en nuestros Nos- delitos y pecados, Nós fomos salvos pela graça. pero hemos sido salvos por la E gracia. agora nós vivemos para a glória dele. Y ahora vivimos para su gloria. Como exemplo, nós vamos no culto, nós cantamos, levantamos a mão, damos ofertas, fazemos missões. A modo de ejemplo, vamos al culto, levantamos la mano, cantamos, hacemos ofrendas, hacemos misiones. Ele nos habilitou Él nos ha capacitado, habilitado, e nós caminhamos no caminho que ele nos colocou para andar. y nosotros andamos en el camino que Él nos ha puesto para andar. E ainda Paulo nos diz em 2 Coríntios 5,17. Y aún nos dice Pablo en 2 Corintios 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. As coisas antigas já passaram, Las cosas viejas pasaron, eis que se fizeram novas. he aquí todas son hechas nuevas. Agora tudo é novo. Ahora todo es nuevo, A sua vontade é nova. tu voluntad es nueva, Suas ações são novas. tus acciones son nuevas, Suas percepções são novas. tus percepciones son nuevas. O aconselhamento bíblico é uma ferramenta de discipulado, onde nós aprendemos quem é Deus, a verdade de Deus e como andarmos por essa verdade. La consejería bíblica es una herramienta de discipulado en la que aprendemos quién es Dios, cómo es Dios, qué quiere y cómo andar en esa verdad. É um discipulado onde nós crescemos juntos em conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Es un discipulado en el que crecemos juntos en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Buscando parecermos diariamente com Ele em todo o seu proceder. buscando parecernos diariamente más y más con Él en todo su proceder, Com a certeza de que nós não fazemos isso pela nossa própria força ou pela nossa própria capacidade, con la seguridad de que no hacemos eso con nuestras fuerzas o capacidad, mas auxiliados pelo seu Santo Espírito que habitou em nós na salvação e nos direciona à sua santa palavra. sino auxiliados por su Espíritu Santo que habita en nosotros en la salvación y direccionados por su santa y eterna palabra. O aconselhamento bíblico é o caminho de Deus para a sua igreja se parecer cada vez mais com Cristo. La consejería bíblica es el camino de Dios para que su iglesia se parezca cada vez más a Cristo. Nós fazemos isso na individualidade Lo hacemos individualmente e fazemos no culto, na liturgia, nas canções, na leitura, na oração, na pregação. y lo hacemos en el culto, en la liturgia, en la lectura, en los cantos, en la oración, en la predicación. De maneira que aqui nós somos instruídos em todo o conselho de Deus, De modo que aquí somos instruidos en todo el consejo de Dios, para que o nosso coração seja fortalecido nele. para que nuestro corazón sea fortalecido
en Él. Que Deus nos guarde pelo seu poder e graça em Cristo Jesus. Que Dios nos guarde por su poder y gracia en Cristo Jesús. Quero orar com os irmãos. Quiero orar con los hermanos. Te louvamos, Senhor, pela tua graça, tua bondade e tua misericórdia em conduzir as nossas Te vidas. alabamos, Señor, por tu gracia, bondad y misericordia en conducir nuestras vidas. Pedimos, Deus, que aquilo que temos aprendido seja muito mais do que informações, Pedimos que lo que hemos aprendido sea mucho más que información. mas que seja a verdade do Senhor a nos fortalecer e consolar, Que sea la verdad del Señor fortaleciéndonos y consolándonos, moldando-nos à imagem de Cristo diariamente, moldeándonos a la imagen de Cristo diariamente, até que naquele grande dia do encontro hasta que en aquel gran día del encuentro sejamos transformados à estatura de varão perfeito, seamos transformados a la medida de la estatura del varón perfecto, para a glória do teu próprio nome em Cristo Jesus. para gloria de tu propio nombre en Cristo Jesús. Amém. Amén. Obrigado, irmãos. Que Gracias, Deus os hermanos. abençoe ricamente. Se os bendiga ricamente.